Economizando com a estrutura metálica na cobertura da sua garagem. A gente fez um primeiro vídeo aqui mostrando toda essa estrutura e muita gente ficou com dúvida, mas Jonathan, como que vai ser o acabamento dessa platibanda na frente? Como vai ser o acabamento em relação ao forro? Então, portanto, hoje a gente vai mostrar tudo para vocês, esses detalhes. Então fica até o final desse vídeo e já se inscreve no canal para não perder nada que a gente vem colocando aqui sobre esse passo a passo de todas as nossas obras. Então aqui na garagem, pessoal, como foi feito o acabamento? Aqui nós trabalhamos com forro de gesso. Existem vários tipos de forro que a gente pode utilizar, inclusive daqui a pouco eu vou mostrar outro tipo que a gente utilizou na área gourmet para vocês, que lá a gente tem um teto vinílico, mas aqui na garagem a gente trabalhou com forro de gesso. O que é importante a gente sempre pensar em relação a essa parte do forro. Lembra da questão da infraestrutura que eu sempre bato muito na tecla, que ela é importantíssima em qualquer etapa para que a gente não tenha nenhum problema? Aqui se aplica da mesma forma. Então toda a questão de infraestrutura elétrica a gente tem que deixar preparada antes de entrar com esse fechamento, mas o ponto principal na minha visão que faz toda a diferença, e já anotem, é o que dá mais problema nos projetos, são as descidas pluviais, ou seja, a captação. Eu tenho um telhado e eu tenho, no caso, um ponto de captação, uma calha coxa, algo nesse sentido, que vai captar toda essa água desse telhado que eu tenho aqui na parte de cima, e depois eu tenho uma descida pluvial. Essa descida pluvial ela vai encaminhar até o meu ramal de águas pluviais e encaminhar isso para a rua ou para alguma galeria que você tem aí no seu condomínio ou na sua casa em geral. O que acontece muitas vezes? Ao ter um projeto onde nós temos uma casa, certo, que ela é feita toda em alvenaria ou algum outro sistema, e depois essa estrutura metálica da cobertura, ela é feita paralelamente, se você não tiver projeto, o que muitas vezes vai acontecer? Você não vai ter determinado por onde vai descer essa captação de água desse telhado. Então é muito importante que você visualize, junto com quem vai executar a parte do seu telhado, por onde serão as descidas e se isso não está previsto no projeto para descer de uma forma embutida, porque depois descer uma tubulação e ela ficar aparente, muitas vezes não vai ficar muito bacana. Explicando um pouco mais sobre a parte de acabamento então, o que nós temos aqui? Nós temos, como eu disse, um forro de gesso e aqui eu tenho uma sanca invertida que eu vou ter uma parte de iluminação. Então vocês podem ver nesse ponto aqui que nós temos a parte de alimentação elétrica que vai ligar toda essa parte de LEDs aqui e a gente tem esse efeito que a gente vai estar fazendo nessa parte encostada nessa parede desse lado direito da casa. Além disso nós temos muita iluminação natural. Esse projeto a gente teve uma pequena mudança no meio do caminho. Nessa parte que vocês estão vendo aqui, que ela é aberta, até então no projeto original, nas costas dessa parede aqui, que fica de frente para a nossa piscina, nós teríamos um armário. No decorrer do caminho, a gente começou a visualizar melhor que o armário não ficaria tão bom nessa parte aqui, ficaria um armário muito grande. Então a gente mudou esse caminho, a gente modificou esse ponto de armário para os fundos da casa e agora a gente tem essa iluminação também natural que vai entrar nessa parte do forro. Maravilha. Jonathan, mas eu quero saber do acabamento da platibanda, tá? Então, na questão da platibanda, pessoal, como que vai ser? A gente tinha aqui no outro vídeo só uma treliça passando, certo? Só uma treliça passando. E agora a gente tem essa chapa em U, que a gente fala, que ela veio e ela abraçou a nossa treliça, certo? Ela abraçou a nossa treliça fazendo esse acabamento. Então eu tenho aqui um terreno que tem 14 metros, certo, de largura, e nós temos essa viga que passa de fora a fora, mais ou menos aí ela está com uns 12 metros, algo nesse sentido, Estrutura totalmente feita essa estrutura, depois a gente vem com essa questão da chapa em U, como eu disse, e muito importante, vocês podem talvez ver, essa pingadeira que eu tenho em cima da minha platibanda, essa pingadeira preta. Por quê? Eu tenho minha platibanda, essa pingadeira vem por cima e ela faz uma proteção dessa platibanda para que quando chover, esse acúmulo de sujeira, se a gente passar um bom tempo, se a gente passar um bom tempo sem chuva, por exemplo, eu vou ter um acúmulo de sujeira em cima dessa platibanda e na hora que chover, esse acúmulo de sujeira ele vai fazer o quê? Ele vai manchar, no caso ele vai sujar a minha fachada. Então trabalhando com essa pingadeira, a pingadeira vai ficar suja, tudo bem, mas na hora que chover, como eu tenho um espacinho entre a minha chapa dessa platibanda e a pingadeira, isso vai pingar e não vai ficar pegando na minha chapa, garantindo que eu tenha então essa fachada protegida desse problema de sujidade. Lembrando que nós temos nessa casa essa platibanda metálica que foi feita, certo? Eu expliquei para vocês. E logo acima eu tenho um beiral que ele avançou na casa fazendo esse detalhe arquitetônico e por dentro dele ali, deu um baita de um trabalhão para o pessoal da execução fazer, nós temos um forro que foi feito em teto vinílico, que é um outro tipo de acabamento que a gente poderia ter utilizado na garagem, por exemplo, também, mas a gente utilizou aqui apenas nesse ponto e na área gourmet. Então, para explicar um pouco mais no detalhe esse outro tipo de acabamento,
bora lá para dentro da casa mostrar a área gourmet para vocês, estrutura metálica com acabamento em teto vinílico. Já aqui na área gourmet, como eu disse para vocês, nós temos a mesma coisa praticamente que a gente executou lá fora. Então, mais uma vez, platibanda passando de fora a fora, chapa metálica fazendo esse acabamento, certo? E por cima nós temos ali a nossa pingadeira garantindo, né, que a gente não venha ter uma sujidade nessa platibanda ou algo nesse sentido. A diferença é o nosso forro mesmo. Aqui a gente trabalhou com teto vinílico, certo? A estruturação do teto vinílico ela é muito parecida até com a estruturação da parte do forro, mas como vocês vê, a gente tem então réguas imitando madeira, né? Para a gente conseguir ter esse efeito diferente, né? E já era algo desde a fase inicial de projeto prevista para ter essa pegada mesmo de madeira aqui na parte externa. Por que é bom a gente trabalhar com teto vinílico nas partes externas da casa? Nesse local aqui, por exemplo, que a gente vai ter uma chuva que vai incidir aqui. Porque ele é mais resistente a essa questão de umidade. Se a gente trabalhasse, por exemplo, com forro de gesso aqui, dependendo de como a gente executar esse forro, seria mais interessante trabalhar, então, ao invés de um forro convencional, com placa comum, trabalhar com um forro que a gente chama de resistente à umidade, que é aquela placa verde. Com isso, a gente pode molhar, lógico que não molhar muito, mas a gente pode molhar sim, e com isso ele vai ter uma durabilidade muito melhor. Jonathan, mas em relação a comparativo de custo, forro de gesso, teto vinílico, qual que é o mais em conta? Pessoal, sem dúvidas, forro de gesso vai ter um preço menor, e o que eu sempre digo é, em relação ao comparativo, o forro de gesso sempre é o nosso primeiro passo, vamos dizer assim, seja para depois trabalhar com material inferior, podendo ser um PVC, conforme for, ou um material superior. Então, o forro sendo o nosso ponto de partida, o teto vinílico é cerca de 2 a 2,5 vezes mais cara do que o forro. Então, se a gente for pagar em torno de R$120 um metro de um forro acabado de gesso, o teto vinílico vai ficar numa faixa ali de R$250 a R$300 o metro quadrado. E se a gente for trabalhar com, por exemplo, um outro forro de madeira, forro é nosso ponto de partida, forro de madeira vai ser de 4 a 5 vezes mais caro, dependendo do tipo de material que você vai utilizar. Então, forro de madeira, num cedrinho mesclado, que é uma madeira já que dá para utilizar bastante, o pessoal usa muito, 4 a 5 vezes. Se a gente for para um outro tipo de madeira, uma tauari ou algo nesse sentido, 6 vezes mais, 8 vezes mais, tudo isso vai depender desse tipo de material e qualidade do material. Então, da parte de custo aí, forro de gesso para teto vinílico, mais ou menos umas 2,5 vezes de diferença de custo. Sobre mais benefícios de se utilizar estrutura metálica nessas coberturas leves. Aqui, pessoal, nessa área gourmet, nós temos cerca de 14 metros de extensão e vocês podem ver que a gente não tem nenhum pilar passando por aqui. Provavelmente, se a gente fosse trabalhar com um concreto armado, seria possível? Seria também. Porém, a gente teria uma viga aqui muito mais alta. Porque qual que é a conta que normalmente a gente faz? Uma conta de padaria que a gente brinca por aqui é que a cada metro que eu tenho, certo? A cada metro que eu tenho de vão, eu preciso de 10 centímetros de viga. Se eu tenho 14 metros de extensão aqui, para fazer uma viga em concreto armado, eu precisaria de uma viga de pelo menos 1,40 m de altura. E nessa platibanda que vocês estão vendo aqui, nós temos cerca de 60 centímetros de altura. Então olha como isso muda a questão da estética, deixando esse elemento então de 1,40 m para 60 e com uma estética muito mais bonita. Com isso, né, a gente começa a pensar também não só na parte de estética, mas na questão de estrutura. Uma viga de 1,40 m teria muito concreto, muito aço, ela seria muito pesada e eu precisaria do quê? De cada lado um baita de pilar, no caso 2 pilares aqui, para sustentar todo esse peso dessa viga. Então com isso, quando a gente começa a fazer esse comparativo estrutural em relação à utilização de estrutura metálica e concreto armado, principalmente para esses pontos que nós temos vãos muito abertos, a estrutura metálica ela funciona muito bem. Então não é simplesmente comparar e dizer, ah, mas eu fiz um comparativo de custo para uma casa completa em estrutura metálica e ela ficou mais cara, então a estrutura metálica não vale a pena. Não é bem por aí. Portanto, não é simplesmente comparar algo igual, né, no caso de uma forma que na verdade não tem como a gente comparar de uma forma igual entre estrutura metálica e concreto armado, mas sim avaliar a aplicação. Aqui, como eu disse, não valeria a pena a gente fazer uma viga em concreto armado, certo? Muito melhor trabalhar com estrutura metálica. Isso sempre vai depender do projeto arquitetônico e o que ele pede. A gente não consegue fazer um comparativo e colocar simplesmente uma verdade universal dizendo que isso é mais barato que aquilo, porque cada projeto vai ter sua particularidade e isso vai fazer totalmente diferença no seu custo final. Esse foi mais um vídeo do nosso canal explicando sobre os acabamentos das nossas coberturas em estrutura metálica. Você faria estrutura metálica na sua garagem, na sua área gourmet? Deixa aqui nos comentários, eu vou querer saber. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.